Marcos capítulo 8, a partir do verso 34. Marcos capítulo 8, verso 34. Diz assim a palavra de Deus. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração? Deus Altíssimo, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos reunidos com a Tua igreja. Fale aos nossos corações através da Sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é a verdade, Senhor. E que essa verdade venha a produzir frutos em nossos corações e nas nossas vidas. Fale conosco, Senhor, seja exortando, confrontando ou consolando. Mas o que nós desejamos é que seja a Sua palavra. Assim nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Existem alguns textos da Bíblia que parecem passar despercebidos por nós, não por necessariamente não crermos que sejam palavras de Deus, mas por serem textos que geralmente são usados não para nós ouvirmos, mas somente para os outros. Sabe aquelas passagens que parecem servir só para os outros e não para nós? Essa passagem é um exemplo disso. Desde muito cedo, na igreja, quando eu ouvi essas palavras, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, quase sempre o referencial eram os perversos do mundo. Eram os imorais, os idólatras. Não era assim? O marido incrédulo, a esposa ímpia, o filho desviado da igreja. Ou até mesmo para aquele nosso chefe do trabalho, cheio de bens, estável, rico. E quando nós tínhamos aquela oportunidade de falar do Evangelho no serviço, a gente abria a Bíblia e falava que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou também esse texto, nas pregações, era usado para aqueles que viviam se entregando a tudo quanto é tipo de prazer, paixão da vida, sem que medissem as consequências dos seus atos. E nós aproveitávamos essa oportunidade e a gente dizia que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Em outras palavras, irmãos, esse é o texto dos outros. Não é o texto da gente. É um texto que nós lemos pensando muito mais no outro, nas incoerências do outro, nas inconsequências do outro, e nem tanto sobre nós. E como essa passagem, como esse texto, irmãos, há uma quantidade enorme de outros textos na Bíblia que a gente considera como sendo o texto daqueles que não são como nós, que não creem no que nós cremos, que não abraçaram as convicções que nós abraçamos, que não acreditam nas coisas que movem a nossa vida, pessoas que carregam outros valores. E por essa e outras razões,
a nossa visão sobre esse texto e muitas outras passagens da Bíblia, e sobre essas pessoas também que eu me referi, fica muito superficial. Ao invés de nos fazer enxergar algo nessa passagem que pode nos dizer alguma coisa muito mais a respeito de mim e de você do que dos outros. Percebam aqui, igreja, que as falas de Cristo, dessa passagem, elas se dirigem não para os gentios, não para os judeus, ou para os fariseus que ele tanto condenou. Aqui, Jesus ele está respondendo antes a um questionamento de um discípulo dele. Um discípulo que até então, vivendo com o seu mestre, escutando os seus ensinamentos, dizia que Jesus era o Messias, era o prometido de Deus, o Salvador do mundo. Porém, quando Jesus ele começou a apresentar a realidade do custo de ser um seguidor dele, Pedro demonstra que entendeu o caminho do discipulado de forma totalmente equivocada. Pedro acreditava em uma vida de discípulo que conquistasse o mundo, que ganhasse o mundo. Só que nesse processo, Jesus diz para Pedro que nessa tentativa dele querer ganhar o mundo, ele poderia, sem perceber, perder algo extremamente importante, que era a sua própria alma. O apóstolo Pedro não está mais entre nós hoje. Mas todos aqui são seguidores e discípulos do nosso Mestre Jesus. E o que esse texto tem a ver com cada um de nós que estamos aqui hoje? Eu não sei para a igreja, mas já parou para pensar que todos nós estamos envolvidos nesse negócio de ganhar o mundo? Já parou para pensar nisso? Seja você pobre, rico, empregado ou não, com diploma ou sem escolaridade, todos nós somos tentados com esse negócio de ganhar o mundo. E muitas pessoas hoje ganharam o mundo. O Jeff Bezos, o dono da Amazon, ele ganhou o mundo. Mark Zuckerberg, dono da Meta, ganhou o mundo. Elon Musk ganhou o mundo. O Instagram, a inteligência artificial ganharam o mundo. E o mundo se tornou esse objeto de domínio e de desejo de muitos. Inclusive objeto de desejo nosso também. Só que na intenção de ganhar o mundo e de crescer no mundo, Jesus diz que a gente corre o risco de perder a alma. E essa não é apenas uma coisa, irmãos, que pode acontecer com o empresário, com os poderosos da terra, com aqueles que governam sobre nós e que estão dispostos a enfrentar qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. Mas a intenção de ganhar o mundo diz respeito a mim e a você. Porque mesmo as melhores motivações desse mundo podem, no decorrer do tempo, se transformar em coisas perversas. Mesmo os melhores objetivos do mundo podem ser radicalmente pervertidos. Ainda que eu deseje pregar o Evangelho, querendo anunciar salvação para o mundo inteiro, eu posso perder a minha alma. Nós, igreja, podemos, como Pedro, desejar anunciar para o mundo inteiro a salvação do Evangelho. E mesmo assim perder a nossa alma. E a história da igreja nos tem mostrado muito disso e não precisa de memória de longo prazo para entender isso daqui. Gente que ganhou o mundo e perdeu a alma. Pastores que tinham um discurso que impactava vidas, mas que perderam a alma. Virou teólogo, perdeu a alma. Lideranças cristãs na política perderam a alma. Virou poderoso falando no nome de Deus e perdeu a alma.
Pessoas que atingiram grande representatividade nas igrejas do mundo e perderam a alma. Pessoas que compraram o que quiseram comprar. Conquistaram o que tinham para possuir, mas perderam a alma. E todos nós, igreja, não importa qual nível, qual a dimensão, qual o âmbito da nossa atividade, o espaço daquilo que a gente quer alcançar. Qualquer um de nós, em qualquer nível da nossa existência, tem um mundo a ganhar. Só que cada um de nós sofre a tentação de, ao querer ganhar esse mundo, sofrer uma mudança nesse processo e perder a nossa alma. Eu não sei o quanto que eu estou conseguindo ser claro aqui com a igreja, mas esse texto aqui, irmãos, diz algo muito sério. Algo que, de certa forma, está aqui nas nossas mãos, mas que pode ser perdido. As palavras de Jesus aqui, elas são muito pontuais. É como se ele dissesse, cuidado. Existe algo que pode acontecer na minha e na sua vida. Desejos, objetivos, valores, vontades, que se não forem feitos de acordo com o meu evangelho, que podem levar a perder a sua alma. Agora, obviamente, quando a gente pensa nessas coisas, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: o que é a alma? Que alma é essa que eu tenho que ter muito cuidado para não sofrer com a perda dela? Como é que se perde uma alma? É bem verdade, irmãos, que o nosso texto nos conduz a compreender inicialmente a perda da alma no sentido do seu destino, do lugar onde ela vai passar a eternidade, que é o que nós chamamos de sentido escatológico. Só que uma certa meditação que eu tive desse texto, eu comecei a observar não algo novo, mas talvez algo que nós deixamos de perceber nas falas de Jesus sobre esse sentido da perda da alma, não pensando na alma dos incrédulos, dos que ignoram Deus em suas vidas, ou de todos os perversos do mundo. Mas eu passei a aplicar essa perda a algo que pode estar acontecendo com a própria igreja do Senhor. Porque quando nós observamos a intenção de Pedro em querer que Jesus não aceite a rejeição, não aceite o sofrimento, não aceite a vergonha da cruz, Pedro quer que Jesus negocie valores do reino, mas que Cristo diz que irá afetar a alma. Pedro, igreja, quer que Cristo avance a sua agenda passando por cima de tudo. Que, independentemente dos meios, o que importa são os fins. Que o que interessa, o que não interessa é se sacrificar pelo outro, mas conquistar, dominar, possuir, destruir. Que a vida é sobre ter e sobre possuir, sem qualquer senso de compaixão ou caridade. Para Pedro, o importante é o fluxo de pessoas que tornam o evangelho atrativo, e não a sua fidelidade. É isso que Pedro quer. E aí Jesus diz: Pedro, toma cuidado. Você pode estar perdendo a sua alma. E pensando nesse ponto destacado pelas falas de Pedro, que alma é essa que Jesus, ele quer também nos ensinar hoje e que também podemos perdê-la? Nem sempre é fácil, irmãos, definir o que é alma. Mas entenda aqui uma coisa. Sabe esse lugar aí dentro de você? Dentro da gente, onde Deus permitiu que habitassem nossas emoções, a nossa sensibilidade, a nossa intuição. Isso se chama de alma, irmãos. A alma é o que te faz amar ou odiar.
É na alma onde a gente sente o gosto da vida. Onde a gente percebe o que é belo, o que é feio. E também é onde a gente reconhece aquilo que nos fere. Isso é alma, é na alma. Essa coisa aqui dentro da gente, por onde passam sentimentos que podem nos alegrar ou nos ferir. Que podem nos aproximar de Deus ou nos distanciar de Deus. Alma é como se fosse esse nervo exposto, só que invisível. Mas é por onde viajam esses sentimentos belos ou ruins. E que a gente sente, é tocado na alma. É na alma onde se estabelece vínculos de relacionamento. É na alma onde vibra sensações de paixão, ódio, amor. Tudo que atinge o nosso corpo passa pela alma. E tudo aquilo que o Espírito de Deus quer comunicar à nossa mente, passa, irmãos, primeiro pela alma. E sem alma, a gente é um corpo vazio, sem propósito. Mas com a alma, Deus nos permite sentir, discernir, responder ao seu chamado e perceber a alma do nosso próximo na vida. E Jesus aqui, ele diz, tome cuidado. Porque nesse processo de ganhar o mundo, você pode perder a sua alma. E o que é o mundo? E que mundo é esse que Jesus está fazendo referência? E aqui é preciso fazer algumas distinções, porque é uma palavra que ela tem um significado conforme seu contexto. Mas o que a gente observa nas Escrituras é que um primeiro sentido é que mundo seria tudo aquilo que foi criado por Deus. A criação de Deus, aquilo que a gente vê, o que não vê, o que toca, o que não toca, o que sente ou não. Tudo que saiu da boca de Deus é mundo. E a segunda forma de nós entendermos também mundo se relaciona às pessoas que vivem nessa realidade criada por Deus. Quando a Bíblia diz, por exemplo, Deus amou o mundo, sem entrar em detalhes teológicos, é nada mais que dizer o amor de Deus alcançou o homem, a mulher, o jovem, o idoso, o oprimido, o solitário, os que têm, os que não têm. Civilizações antigas, modernas, mundo. Agora, de outro lado, existe um outro mundo, que a Bíblia define como extremamente perigoso, nocivo, sedutor, e que nos faz propostas todos os dias, que podem afetar a nossa alma. E é um mundo semelhante ao que Pedro pensava, sem talvez ter noção disso, mas que estava tão enraizado no seu coração, que talvez ele não parasse para pensar no tanto que a alma dele já estava sendo afetada por esse mundo. É um mundo como um sistema motivado pelo desejo, pela ambição, pelo poder. É um mundo motivado apenas pela fama, pela aparência, pela sensação de superioridade. É um mundo controlado pela tirania, pelo domínio, pela opressão. E para ser mais claro com a igreja sobre esse mundo que afeta a nossa alma, quando Jesus ele disse, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Jesus aqui, irmãos, não estava só falando de inferno, mas também falando, antes de tudo, de um inferno psicológico que nos afeta em vida. É perdição que não é depois da morte, mas é perdição da alma enquanto eu estou vivendo. Perder a alma por querer ganhar o mundo, irmãos, não é só ser banido do reino de Deus, do novo céus e da nova terra, mas é a perda da alma que se manifesta na nossa vida, na nossa incapacidade de amar. Perda da alma que se manifesta na nossa incapacidade de se doar pelo próximo. Perda da alma que se manifesta na nossa forma de enxergar o ser humano somente para atingir os nossos desejos egoístas, sejam eles lascivos, ou econômicos ou financeiros. Perda da alma, irmãos, que nos faz achar que somos o centro de todas as coisas.
Perda da alma que nos tira toda sensibilidade de se compadecer com qualquer ser humano. Nós perdemos a alma, igreja, quando enchemos os nossos lábios do nome de Deus, mas nossas vidas são mundanas e incoerentes com a fé que nós dizemos ter. E todos os dias eu vejo muitas pessoas que, na tentativa de querer ganhar o mundo, estão perdendo a sua alma. Pregar sobre esse texto, igreja, não tem sido fácil para mim. Porque eu sou tentado de diversas formas a querer ganhar o mundo. Eu trabalho em um ambiente em que o negócio é ganhar o mundo. É um mundo em que os fins justificam qualquer meio. É um mundo em que pessoas só têm valor pelo que elas têm. É um mundo onde o olhar sobre as histórias das pessoas se resume a fracassos, perdas e vergonhas. É um mundo que nos impõe a fazer tudo com excelência, mas que se houver um centímetro de erro, você é tratado como descartável. E nesse processo de conquistar esse tipo de mundo que eu faço parte, eu conheci muita gente que fez do seu trabalho, do seu emprego, da sua vocação, um lugar tão importante na vida, que a alma delas foi se perdendo com o tempo. E o pouco de alma que ainda restou nessas pessoas, dentro delas, só serve para chorar ou lamentar sobre seus fracassos individuais. Ou também porque os outros não fizeram as suas vontades. Não é um choro de quem se compadece de ver a miséria humana. Não é um choro de quem lamenta por ter perdido fases importantes do casamento, até mesmo o próprio casamento. Não é um choro de quem lamenta por ter deixado de lado os filhos, de observar a sua casa repleta da presença de Deus. Mas foram pessoas que, por desejarem ganhar o mundo, perderam a alma. Eu conheci uma pessoa que demonstrava muita competência no serviço que fazia. Tanta competência que era constantemente chamado para estar à frente de diversas coisas do emprego. Ao ponto de quase que viver numa dedicação integral para o seu trabalho. Ele era elogiado por isso, era uma pessoa realmente que se destacava naquilo que ele fazia. E as coisas foram acontecendo com o tempo e ele começou a gostar dessa coisa. Dessa coisa de ser o centro de tudo. Dessa coisa de dizer que era pela justiça, mas que na verdade era por vaidade. Começou a gostar dessa coisa de poder. Só que mesmo fazendo coisas boas, coisas legítimas, coisas benéficas para a sociedade, de repente, a esposa foi se tornando estranha para ele. O abraço, o beijo, o carinho que antes existiam, foram sendo trocados pelo cumprimento do dever. Aquela paixão, aquele respeito pela fidelidade feita com a esposa, foi sendo substituída pela traição disfarçada. Os filhos dele começaram a serem vistos como um peso para carregar. A família, que era para ter sido o principal propósito, passou a ser jogada lá num canto da vida dele. E o que eu percebo, irmãos, com essas histórias, é que tem muita gente achando que está fazendo bem e ajudando o próximo, mas que na verdade está perdendo a sua alma por querer ganhar o mundo. Os irmãos estão me entendendo? Mas falar dos outros é fácil. E falar da gente? E falar da igreja?
Será que a gente tem estômago para enxergar o que está acontecendo nos porões da igreja? Não será talvez que as igrejas evangélicas não estão também perdendo a sua alma? Será, irmãos, que nós não estamos nos tornando igrejas desalmadas? Certa vez eu e a Sara, nós nos encontramos com uma pessoa que era da antiga igreja dela, que já tinham até também estudado juntos, mas que depois de muitos anos, essa pessoa se resolveu assumir homossexual. E era uma pessoa de família nascida e criada em berço cristão, pais que sempre cumpriram a cartilha da igreja, da religião. Mas nesse processo todo, muitas coisas foram acontecendo na vida dessa pessoa e que não foram bem tratadas. E nesse encontro que a gente teve com ele, a maioria das situações difíceis que ele passava não eram com as pessoas fora da igreja, mas eram com os de dentro da igreja. Eram com as pessoas que davam glória a Deus no culto, que se cumprimentavam com a paz do Senhor, que o tratamento de humilhação, incompreensão, falta de discernimento, ausência de diálogo, que levou esse jovem a entender que o último lugar que tem alma é na igreja. Essa pessoa encontrou pessoas com mais alma no mundo do que dentro da igreja. E aqui, irmãos, eu não quero dizer com isso que o comportamento dessa pessoa deve ser defendido ou que a igreja tem que fazer vista grossa para aquilo que a Bíblia diz para ser confrontado. Eu não estou falando disso. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que a igreja tem deixado de ser o lugar da conversa franca, da sinceridade, do interesse pelas necessidades do próximo, do discipulado que envolve tempo, dedicação, custo, por ter que acompanhar uma pessoa no seu processo de arrependimento. O olhar das pessoas dentro das igrejas evangélicas sobre aqueles que estão do lado de fora é um olhar de pessoas desalmadas. Qual foi a última vez que você orou ou chorou pelas pessoas do seu serviço que estão indo para o inferno? Qual foi a última vez que nós derramamos como igreja aquele choro de sentir as dores de alguém que está lutando contra seus pecados? Mas apesar disso tudo, irmãos, ainda existe algo que tem me preocupado nas igrejas evangélicas. Embora o nosso texto foque na perda da alma por querer ganhar o mundo lá fora, existe algo tão grave quanto isso, que é quando o cristão se torna mundano. E aqui o processo é inverso. Não é mais a pessoa que larga Deus, deixa Deus, larga a alma e abraça o mundo. Agora é aquele que não tem coragem de dizer que se mundanizou, que permitiu que o mundo entrasse nele e finge que ainda tem alma. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Se diz cristão, mas as incoerências entre o que é dito e o que é feito, elas são muitas. São cristãos que querem fingir que ainda têm alma. Fingir que ainda amam a Deus. Fingir que a vida dele está resolvida porque ele vai para a igreja no domingo. É um tipo de pessoa que passa os dias vivendo até de forma responsável, buscando fazer as coisas corretas, que procura ensinar seus filhos, esposa ou marido, a importância de agradecer a Deus por tudo. Só que tem áreas da vida dele que ele não entrega para Deus, sabe por quê? Porque se entregar, ele vai perder o mundo que foi conquistado por ele.
Eu não sei aqui, irmãos, dizer exatamente o que pode ser isso. Talvez um emprego que, para essa pessoa ser bem vista nele, aí essa pessoa vai ter que negociar valores que ele aprendeu na Bíblia, mas que vão ter que ser deixados de lado, porque caso contrário, ele ou ela vão perder a admiração das pessoas que ele quer preservar. Ou seja, o mundo que essa pessoa ganhou foi a admiração das pessoas, mesmo passando por cima dos valores ensinados por Cristo. Pode ser também que se trate de uma pessoa que nunca vai roubar ninguém, nunca vai fazer alguma maldade, alguma crueldade com alguém. Mas a aliança de casamento no dedo dele, ou dela, não tem significado nenhum. Vão continuar em uma infidelidade escondida e disfarçada, porque as pessoas que estão com ele traem e cobiçam. E como ele tem uma imagem positiva no grupo, ela tem que ser preservada. Ou seja, o mundo que essa pessoa ganhou foi a honra da sua imagem de ser aceito por todos, mesmo que se negocie os valores ensinados de Cristo. E tem essas e muitas outras situações, irmãos. Mas o fato é que esse mundo que está entrando na vida de muitos cristãos tem levado muitos a perder a sua alma também. Eu gostaria que a igreja olhasse para dentro do seu coração hoje. Para dentro de você. E se perguntasse se ainda aí tem alguma alma. Você que está me ouvindo. Será que você perdeu a sua alma? E aqui, irmãos, eu não estou me referindo ao destino da alma, se vai ser no céu ou no inferno. Mas eu estou me referindo a tudo aquilo que está aqui dentro da gente. Que nos faz sentir, que nos faz perceber, que nos faz compreender, que nos faz amar, que nos faz sacrificar, chorar, sermos chamados de bem-aventurados. E talvez tenha sido por isso que Jesus também disse, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, porque o reino dos céus é para pessoas que têm alma. Bem-aventurados que choram, os mansos, os pacificadores, os que não acham que para alcançar um objetivo vale tudo. Eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, os perseguidos por causa da justiça. Os que têm fome, sede de justiça, deles é o reino dos céus, porque esses não perderam a alma. Certa vez, a minha esposa, ainda enfrentando as suas lutas físicas e emocionais, que alguns irmãos aqui já conhecem, ela me esperou chegar do serviço. E assim que eu cheguei, ela me recebeu com um abraço, abriu um sorriso tão bonito que eu achei que era alguma data que a gente tinha para comemorar e eu nem me lembrava. Mas aí eu perguntei, tá tudo bem, meu amor? Ela disse, tá sim. É que quando você está em casa, quando você está comigo, tudo fica tão bom. Eu me sinto tão bem cuidada. Tão bem amada que eu vejo Jesus em você. E depois disso eu fui no meu quarto, irmãos, e na porta do meu guarda-roupa eu costumo colocar umas frases de agradecimento que ela já escreveu para mim em várias situações corriqueiras do dia a dia. Aí eu fiquei lendo aquelas frases e o que ela acabou de me falar. Aí nesse momento eu fiquei pensando
em todos os desafios que eu tinha enfrentado no meu trabalho para não ganhar o mundo. E aí eu comecei a pensar em Deus, e eu orei para Deus dizendo: Senhor, não me deixa perder minha alma. Não me deixa perder minha capacidade de amar. Minha capacidade de se sacrificar, de ser fiel à minha esposa, de me entregar em caridade e em serviço pelo meu próximo. Não me faça, meu Deus, perder minha alma. Não me faça viver por aquilo que não me traz vida. Ou por qualquer outra coisa que não construa vida em mim. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Jesus nos dá a resposta para isso. Verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Jesus ele está ensinando para os seus discípulos aqui, irmãos, que a lógica do reino dele é totalmente diferente. Ele ensina que se você quiser perder a sua alma, tenta assumir então o controle dela. Mas se você quiser ganhar a sua alma, confie ela a Cristo. O discípulo Pedro precisava entender que no mundo, a gente ganha quando a gente passa por cima dos outros. Mas no reino de Deus, a gente ganha quando a gente se doa. Nesse mundo, a gente ganha quando nós possuímos. Mas no reino de Deus, a gente ganha quando nós entregamos. Nesse mundo, a gente ganha quando nós temos. No reino de Deus, a gente ganha quando você abre mão para transformar vidas. Amém, irmãos? Essa mensagem, irmãos, tem me acompanhado desde janeiro desse ano. E ao mesmo tempo que eu lamentei por não ter tido essas percepções antes na minha vida, eu agradeci a Deus porque Ele me fez abrir os meus olhos por aquilo que realmente importa na vida. Eu não quero também aqui dizer que todas as coisas dentro de mim já foram resolvidas. Como eu disse no começo da pregação, todos nós, não importa quem, todos nós somos tentados com esse negócio de querer ganhar o mundo. Mas essa mensagem me fez entender que muitas coisas dentro de mim estavam ficando secas, perdendo sabor, perdendo a vida. Mas hoje Jesus quer nos exortar a tirar os nossos olhos daquilo que não gera vida em nós, que não gera algum valor nas nossas almas. Escute, nós temos aqui muitas famílias e casais. E eu entendo que talvez seja tão difícil, por exemplo, para as esposas que vieram de famílias tão sem alma, tratarem seus maridos com manifestações de graça, bondade, misericórdia. Esposas que não conseguem enxergar beleza em mais nada dentro de casa, nos filhos, no marido. Não digo beleza física, porque isso vai acabar para todos e para alguns chega antes. Mas não é sobre isso a que eu quero me referir. Aquelas mulheres que não percebem mais os danos na alma que têm causado dentro das suas famílias. Como é que é o seu olhar sobre o seu marido? É como alguém que só serviu para te tirar de uma situação ruim? É como alguém que só serve para colocar dinheiro dentro de casa? É como alguém que só serve para ser um saco para armazenar as suas amarguras? É isso que ele é? E da mesma forma, os homens aqui, como é que tem sido o seu olhar sobre sua esposa? A sua casa, sobre os seus filhos?
Muitos homens, irmãos, estão perdendo sua alma achando que estão fazendo tudo certo. Homens que parece que ainda não decidiram qual é a prioridade da vida deles. Ainda não sabe se a prioridade da vida deles é o trabalho, ou se é o terreno para construir a casa. Ou sei lá, é a ex-esposa, e a ex-esposa tem que se acertar com a família atual. Ele não sabe. Não sabe se é a filha que tem que exercer a profissão que ele queria para ele. Ele não sabe se é o filho ou a filha, ou o animal que ele cria. Ele não sabe. E nessa tentativa até boa de tudo, porque cuidar de filhos é bom. Cuidar de casa é bom. Se preocupar com o futuro da nossa casa, dos nossos filhos é bom. Mas nessa tentativa de querer fazer essas coisas boas, está perdendo tudo, perdendo esposa, perdendo filho, perdendo casa. E o mais importante, a alma. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Alma. Todos nós temos, irmãos, mas poucos saberão cultivá-la. Todos nós temos, mas poucos saberão guardá-la do mundo. Não seja uma igreja sem alma. Não seja um cristão sem alma. Peça a Deus que guarde você do mundo. Que gere em você fé em Jesus, porque Ele deu a sua vida para nos resgatar do poder do mundo sobre nós. Jesus, igreja, venceu o mundo e toda a condenação do mundo sobre nós. Mas Ele diz que para você ganhar a sua alma, você precisa se sacrificar carregando a cruz que Ele te deu e seguindo os passos do nosso Mestre. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela sua palavra. Existem tantas complexidades nos nossos relacionamentos. Por vezes, Deus, nós achamos que estamos fazendo as coisas certas, as coisas boas. Mas em meio a todo esse processo de querer conquistar, ganhar, possuir, nós estamos perdendo aquilo que mais deve importar, que é a nossa alma. Infelizmente, Deus, temos perdido a nossa capacidade de amar. A nossa capacidade de ter um olhar sobre a história do nosso próximo de uma forma mais misericordiosa, mais generosa. Parece que nós olhamos para o nosso próximo só para atingir nossos desejos egoístas, ou só para satisfazer os nossos próprios prazeres. Meu Deus, não permita que percamos a nossa alma. E também não permita, Deus, que este mundo adentre em nossas vidas, nos mundanizando, fingindo ainda que temos alma. Quantas igrejas estão desalmadas, Senhor? Quantos cristãos ainda estão com a alma se definhando? Meu Deus, guarde a sua igreja, guarde meus irmãos, guarde nossas casas, nossos casamentos, nossos relacionamentos, Senhor. Nos guarde nos nossos empreendimentos, nos nossos trabalhos. Porque existe, Senhor, uma tentação constante de querermos ganhar o mundo. Mas do que adianta ganharmos este mundo e perdermos a nossa alma, Senhor? Meu Deus, tenha compaixão de nós, nos guarde, nos proteja, Senhor, do espírito deste mundo, que nos ensina a passar por cima de tudo e de todos para atingir os nossos objetivos. Que não nos faz mais, Deus, ter um olhar de compaixão sobre aqueles que não têm. Que não nos faz mais ter um desejo de fazer um investimento sobre a vida de alguém, de um ser humano que não tem. Meu Deus, guarde a nossa alma
E se existe aqui alguém, meu Deus, que está com a alma assim, tão afetada pelo mundo, tão atingida pelas coisas do mundo, achando como Pedro que é assim, quer conquistar, quer dominar, quer possuir. Meu Deus, derrame arrependimento enquanto ainda há tempo. Derrame convicção de pecado enquanto ainda há tempo, Senhor. Que adianta ganharmos o mundo e perder a nossa alma. Mas, ó meu Pai, nos ajude, porque reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa miséria e a nossa fraqueza, mas olhamos para o alto, para o nosso Salvador, para aquele que venceu o domínio do mundo e do pecado sobre nós, para aquele que tem o poder de nos resgatar das algemas desse mundo, do espírito desse mundo, para Ti, Senhor. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Nos ajude nesse processo. Abençoe a nossa igreja para que ela não seja uma igreja sem alma, mas que seja uma igreja do acolhimento, do abraço, do afeto, da caridade. Assim eu peço, meu Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.